Olá, amigos, já aqui no Mané Garrincha, palco do jogo entre Brasil e Peru nesta terça-feira. Pela 10ª rodada das eliminatórias, a seleção brasileira finalizou a preparação para enfrentar a equipe peruana. E como de costume, o técnico Dorival Júnior fechou boa parte da atividade para a imprensa presente, que acompanhou apenas a movimentação inicial, aquela ativação, o aquecimento dos atletas da seleção brasileira. Alguns convidados estiveram presentes no estádio da capital federal e puderam acompanhar a atividade na íntegra, mas a imprensa não, apenas 15 minutos. Nesses 15 minutos iniciais o tempo estava tranquilo, mas como vocês estão até vendo aqui no meu boletim, no início da noite começou a cair um pé d'água em Brasília, então toda a reta final de preparação da seleção brasileira, toda a reta final deste último treino antes de enfrentar a equipe do Peru foi debaixo de chuva. O gramado está em boas condições, a expectativa é que mesmo com a forte chuva, dá até para ouvir aí no meu microfone as trovoadas que vão tomando conta do céu de Brasília, a chuva muito tensa, está ouvindo aí no fundo, e foi com essa chuva que a seleção brasileira finalizou a atividade, não prejudicou o trabalho comandado pelo técnico Dorival Júnior, até porque ninguém é de açúcar, mas a expectativa é também que não prejudique o gramado aqui da Arena Mané Garrincha. E apesar de ter fechado o treino, o técnico Dorival Júnior, antes mesmo de levar os jogadores a campo, fez questão de confirmar que ele fará 3 mudanças no 11 inicial da seleção. Será uma seleção muito ofensiva. Sai um volante caçador, apesar de ter um bom passe, o André sai do time titular para a entrada de um meio-campista com capacidade de criação, o Bruno Guimarães. Lucas Paquetá suspenso da vaga ao Gerson, meio-campista da equipe do Flamengo, e do lado direito sai o Danilo, que atua como um terceiro homem encaixado na zaga, tanto na equipe da Juventus Turim, como também na seleção brasileira, e entra o Wanderson, cria do Grêmio, atleta que está no Mônaco da França, vive um grande momento e tem uma capacidade muito interessante de pisar no terço final do gramado. O capitão será o Marquinhos, atleta do Paris Saint-Germain. Danilo e Marquinhos são os 2 grandes líderes dessa seleção brasileira. O que o Dorival Júnior está planejando com essa composição de time para enfrentar a equipe do Peru? Atacar sempre com 7 homens. Esse é o objetivo. Quando a jogada iniciar pelo lado esquerdo do gramado, o Abner vai pisar na última linha e do lado direito o Rafinha vai dar amplitude para o gramado, abrindo pelo lado destro. No miolo, Bruno, Gerson, Rodrigo e também o Savinho vão se alternar nessa criatividade da seleção brasileira, pisando na entrada da grande área com o Igor Jesus sendo a referência. Quando a jogada começar pelo setor esquerdo, o Wanderson vai fazer algo muito similar ao que o Danilo vinha fazendo nos últimos jogos da seleção brasileira. Qual que é a grande sacada do Dorival? Quando o Danilo joga, é sempre o lado esquerdo, é sempre o lateral esquerdo que sobe, e essa composição de linha defensiva fica por conta do Danilo. Para esse jogo, quando a jogada começar pelo setor direito do gramado, o Wanderson vai dar essa profundidade e aí o Abner fica nessa linha de 3 para permitir que o time chegue com 7 homens ao terço final do gramado. E aí, nesses momentos, o Wanderson vai fazer o lado direito, do lado esquerdo o Savinho vai dar amplitude para o gramado, e aí na articulação Rafinha, Rodrigo, Bruno Guimarães e Gerson, tendo Igor Jesus na referência. É a ideia do técnico Dorival Júnior para esse jogo contra a equipe do Peru na terça-feira às 9h45 da noite. O Dorival falou sobre a importância do Danilo nesse time e elenco da seleção brasileira. O Danilo está se consolidando como um dos líderes no vestiário. Eu vou colocar inclusive a pergunta que eu fiz para o técnico Dorival Júnior enquanto nós acompanhamos as imagens da atividade aqui na Arena de Brasília, para que você possa entender o contexto da colocação. Lá em Curitiba, o Dorival tinha testado o time sem o Marquinhos, a ideia era jogar Gabriel Magalhães e também o Éder Militão na dupla de zaga, acabou com a lesão do Éder, o Marquinhos ganhou a vaga no 11 inicial, e agora o Danilo, pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2022, está sendo sacado do time titular por opção técnica. Ele já teve de fora em alguns momentos por lesão, mas por opção técnica é a primeira vez desde a Copa de 22 que o Danilo fica fora do 11 inicial da seleção brasileira, e o Dorival fez questão de dizer que Marquinhos e Danilo fazem parte dos planos, estão nos planos da seleção brasileira e exercem uma função importantíssima no vestiário da pentacampeã mundial.
Marcelo Marinho, da Litoral News. Depois da Copa de 22, pela percepção que a gente tinha da convivência dos atletas, até através das falas dos próprios, a gente viu o Casimiro, o Marquinhos e o Danilo se estabelecendo como os líderes desse ciclo. Nesse ano o Casimiro não voltou a ser convocado, mas o Danilo e o Marquinhos, sempre que estão à disposição, são chamados. Minha pergunta vai até em relação ao médio e longo prazo. Como é que você enxerga Danilo e Marquinhos para o presente e para o ciclo da Copa do Mundo de 2026? Pelo que a gente tem de informação, lá em Curitiba você chegou a testar o Éder com o Gabriel, mas o Éder se machucou, e agora o Danilo vai para o banco de reservas. Queria que você falasse desses dois nomes, como é que você vê eles para o presente e para o futuro. Muitas vezes coloca até de uma maneira pejorativa a liderança como se fosse uma vaga cativa na seleção brasileira. Obrigado. Para positivo ou negativo essa liderança? Desculpe, eu só não entendi. Muitas vezes, do lado externo, por parte do torcedor, da opinião pública, se enxerga essa liderança como uma vaga cativa. E essa vaga cativa, em tese, é vista de maneira pejorativa. Eu só acho que nós não podemos nos esquecer que é um jogador que tem 11 anos de Europa, jogando nos maiores clubes do futebol europeu. Aqui no país, infelizmente, nós temos, sim, essa dificuldade de entendermos as condições de um companheiro. O Danilo, para quem não o conhece, é impressionante o que ele ajuda, o que ele auxilia e o que ele tem contribuído para todos nós, em todos os sentidos. Ontem mesmo, ele teve uma longa conversa com o Wanderson. A todo momento ele está se preocupando em ajudar a buscar as correções que nós estamos precisando. Até porque, todos sabem, é um time em formação. Nós saímos da Copa do Mundo, nós tínhamos nessa última partida 4 jogadores apenas que jogaram a última partida da Copa do Mundo anterior. Nós não saímos com uma estrutura, não culpa de ninguém. É que para alguns jogadores encerraram um ciclo. Você citou Casimiro. Casimiro esteve, sim, próximo de uma convocação. Ele tem consciência desse momento, dessa situação, o momento do Casimiro próprio. Eu tive uma conversa longa com ele a respeito. Ele sabe o que eu penso a respeito disso e por isso que eu fico muito tranquilo, porque com todos esses jogadores eu sempre tive assim um contato direto, uma preocupação de poder estar mostrando o porquê do sim ou do não nesse momento, mas que não estão descartados em sentido nenhum. São jogadores importantes e nós temos que ter a responsabilidade e o respeito acima de tudo com relação a tudo que já fizeram pela seleção. A importância de um Marquinhos aqui dentro, de um Ederson, de um Alisson, de um Danilo, de outros mais aí que de repente eu vou até deixar de citá-los. Mas num processo de transição, eles são fundamentais. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que é um grupo, a necessidade da formação, a sustentação que passe pela presença de alguns elementos importantes e que tenha essa responsabilidade. Eu me lembro outro dia, lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira, um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo as mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol.
Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaque, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar aqui, para mim não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Ó, eu falei que a imprensa presente não pôde acompanhar, mas o Kevin estava lá acompanhando o treino da seleção. Ô Kevin, conta pra gente, ó, hoje você vai ser o nosso repórter por um dia, hein? Como é que foi esse treino da seleção? Terminou debaixo de chuva, Kevin? Terminei debaixo de chuva, é uma realização de um sonho, né? Ver vários ídolos que a gente só vê na televisão, o Matheus Pereira, meu ídolo, o Rafinha, que assinou, o Hendrick. Graças a Deus tive a possibilidade de estar vendo eles hoje, pessoalmente. E achou que eles foram bem no treino? Achou que o time está preparado para enfrentar a equipe do Peru amanhã no Mané Garrincha, Kevin? Provavelmente vão ganhar, né? Treinaram muito bem hoje, treinaram muito forte. Então, calma aí, isso é importante, ó. O Kevin, nosso olho lá no treino, foram bem no treino então, hein, Kevin? Foram bem no treino, treinaram muito forte, o time tá vindo forte e vai ganhar do Peruí, que fé em Deus. E deu para pegar autógrafo de quem aí? Hendrick? Do Hendrick, do Matheus Pereira, do Rafinha aqui atrás, do Savinho e do Beraldo. Ah, legal. E terminou debaixo de chuva mesmo o treino, mas ninguém é de açúcar, né? Deu para ir até o final, né? Deu pra até o final, terminou embaixo de chuva, mas amanhã, fé em Deus, vai vir os 3 pontos pro Brasil. Eu sei que você entende de futebol, me conta. Foi um coletivo, foi um trabalho de movimentação, teve finalização. A galera quer saber o que teve nesse treino da seleção brasileira que o Dorival fechou pra imprensa, Kevin. Foi tudo, teve coletivo, tático, físico, teve tudo. Gostou da escalação que ele vai botar? Porque ele falou pra gente que vai com Wanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner. O meio de campo com Gerson, Bruno Guimarães, o ataque com o Rafinha, o Savinho, o Rodrigo e o Igor Jesus. Gostou desse time, Kevin? Eu gostei sim do time. Fé em Deus, vamos vir forte aí e melhorar, né, a situação. Bom, mais uma informação importante para você que nos acompanha aqui na Litoral News. O Gabriel Martinelli segue tratando o incômodo muscular, não foi cortado, até porque não há tempo hábil de se chamar um outro atleta que nem sequer teria participado do planejamento para o jogo, como o Dorival mesmo antecipou na entrevista coletiva. Ele disse que já tinha definido o time titular desde o treino de ontem, não foram testes. O Dorival já foi para essa semana de atividades aqui em Brasília com o 11 inicial da seleção brasileira em mente. Então não faria sentido convocar um outro atleta para a vaga do Gabriel Martinelli. Qual é a ideia? Foco na recuperação. O Martinelli está entregue à fisiologia, está entregue ao pessoal da recuperação, departamento médico, visando uma recuperação. Se ele tiver condições, ele estará no banco de reservas à disposição do técnico Dorival Júnior para, em caso de alguma necessidade, ser acionado durante o segundo tempo contra a equipe peruana. Uma partida extremamente importante para a seleção brasileira respirar, enfim, conseguir encontrar uma segurança na tabela das eliminatórias para, nessa sequência agora que vem contra a Colômbia, Venezuela, Argentina e Uruguai, os próximos 4 jogos da pentacampeã mundial, conseguir elevar o nível das atuações. Isso é de conhecimento dos atletas, é de reconhecimento também da comissão técnica da seleção brasileira, que o time precisa ter melhores atuações. Então, o Dorival, por enquanto, tem 22 jogadores à disposição. Você está vendo as imagens do Lucas Paquetá, mas o Paquetá está suspenso, vai ficar com a seleção concentrado até depois do jogo, depois volta para a Europa com alguns companheiros. E o Martinelli é esse ponto de interrogação. A grande novidade na lista é o Matheus Pereira. Matheus Pereira, que inclusive o Dorival elogiou muito na entrevista coletiva e disse que pode ser sim que o atleta ganhe minutos contra a equipe peruana. Eu acho que tudo é questão de tempo. Da mesma forma, tivemos ontem o primeiro contato com o Matheus na realidade. No dia anterior, um pouco menos, né? Até porque ontem estávamos com a equipe reunida. O Matheus voltou a demonstrar as suas qualidades, jogador que tem inteligência de movimentos, ocupa bem espaços, joga de primeira pela função, em alguns momentos carrega para cima, provocando a última linha adversária. É um jogador interessante, com capacidade, com qualidade. Pode ser que tenha sim uma oportunidade amanhã. Difícil nós programarmos alguma coisa,
Até porque às vezes acontecem fatos dentro de uma partida que você tenha que alterar aquilo que você tenha inicialmente imaginado. Mas é um jogador que aqui está, não por um acaso, pela capacidade que já demonstrou, em condições de poder entrar a qualquer instante. Tá aí, portanto, amigos, tudo pronto. Agora a seleção brasileira descansa nesta segunda-feira chuvosa aqui em Brasília, visando o compromisso contra o time do Peru. Lembro que a bola rola às 9h45 da noite no estádio Mané Garrincha, nesse último duelo da data FIFA do mês de outubro. É o antepenúltimo, né? Jogo da seleção brasileira este ano de 2024. Ainda teremos em novembro os jogos contra a Venezuela fora de casa e o jogo também contra a Colômbia na Arena Fonte Nova. Eu sou Marcelo Marinho, direto de Brasília, tô na cola da maior seleção do planeta no sonho, na caminhada rumo ao Hexa.